professora Maria Isabel Souza Ribeiro, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, nossa parceira de EPS e fórum. Bom, foi bom esse congelamento aí da tela de Nani para você, e você pedir para ela desligar e ligar para eu poder respirar aqui, tomar fôlego e, enfim, né? Poder estar agora nesse lugar de compartilhar o meu olhar, a minha leitura, né? Então, precisando me recompor para isso. Depois de todas aqui, as falas impactantes desse encontro hoje, mas, né, o impacto já com a leitura, né? E sabendo das emoções, eu, né, organizei uma escrita para, inclusive, e eu vou fazer a leitura, porque é uma forma de lidar com o tempo e com a emoção também, né? Enfim, mas vou tentar fazer essa leitura como um diálogo, e é essa a intenção, né? Mas a primeira coisa, realmente, né, antes de passar aí para ler, é agradecer. Ai, gente, linda, é bom que também ver criança assim, relaxar um pouquinho, que é tenso aqui o negócio. Bom, agradecer, né, a Nani, a Lil, por essa oportunidade, e eu pude estar na banca de qualificação, né, e agora aqui também, né. Então, vamos lá. Nesses tempos difíceis de pandemia e pandemônio, temos alguns momentos de inspiração, de amor e coragem. E hoje temos a oportunidade de viver esse momento com a Ariane, a nossa Nani do EPS. Então, né, começar a destacar que dessa experiência, né, e vivência nesse grupo, e um grupo que tem toda uma relação com Lil, né, também minha orientadora. Ai, quem sumiu aí? Que susto! E que continuamos, uma vez EPS, continuamos EPS, né? Então somos EPSanos, enfim, qualquer coisa que não seja rótulo. Bom, a tese aborda a temática interessante para discussão e reflexão no campo da educação. Destaca aspectos pertinentes para análise do impacto do discurso ideológico da meritocracia nas vivências de adolescentes e jovens, cujas vidas são atravessadas por marcadores sociais de exclusão, raça, classe, gênero, território e geração, em relação às suas projeções de futuro em uma sociedade desigual e opressora como no Brasil. Do material apresentado para o exame de qualificação, percebe-se um avanço qualitativo na produção da tese, inclusive com a realização de mudanças significativas na proposta inicial. O cuidado em explicitar a caminhada na apresentação inserida nos elementos pré-textuais da tese, bem como o desenvolvimento do trabalho, demonstra o compromisso e dedicação no processo da pesquisa, na construção da análise e a redação final, que também levou em consideração algumas questões apontadas pela banca. E Nani hoje aqui respondendo também a Ana, né, falando aí dessa coisa da quantidade, enfim, né. Bastante interessante a inclusão da referida apresentação, no sentido de situar o processo vivido, marcado por transformações importantes para a formação, como você bem explicita, né? Sua formação pessoal, acadêmica, profissional. Então, assim, é muito bacana ler, começar, né, já lendo ali, quer dizer, primeiro os agradecimentos e tal, né, tudo, os elementos textuais já vão mexendo com a gente de gosto, né? Bom,
O texto da tese está bem escrito, com bom delineamento e encadeamento das ideias, além de apresentar boa organização. Logo no sumário, nos deparamos com a composição da tese de forma interessante. O encadeamento das sessões e os títulos atribuídos aguçam a vontade de fazer a leitura e a curiosidade em relação à discussão realizada. A Karina chamou a atenção, né, para os títulos, realmente, assim, você lê, você, pô, peraí, eu tenho que ler, né? Você só em ver o título já te dá mesmo aquela vontade. Então, algo que convida o tempo inteiro. Então, sua produção textual apresenta discussão crítica, com articulações pertinentes entre os referenciais utilizados e com boa síntese argumentativa. Particularmente, destaca-se a realização da crítica à naturalização do humano, da sociedade e do sistema capitalista, com o desenvolvimento de argumentações pertinentes para o debate sobre o foco de investigação, a relação entre a meritocracia, escolarização e projeção de futuro. Um aspecto de significativa relevância é a implicação e o posicionamento de Ariane em relação ao foco de estudo, associado com o compromisso ético, político e social, com a luta coletiva para a transformação e ruptura das categorias discutidas criticamente no trabalho. E aí, com, né, o intuito de dialogar e também pensando no caminhar a partir da realização do estudo, eu vou agora comentar o trabalho do que, né, emergiu com o meu olhar e a minha escuta, resultante das provocações desse encontro com a tese, né, desse encontro, enfim, né, com esse processo. E aí, assim como no sumário, a gente já se depara com os títulos que aguçam nossa curiosidade, vontade de fazer a leitura, na introdução você também já diz para o que veio. E aí é anúncio e denúncia presentes. Se posiciona e afirma, como exposto no último parágrafo, e aí eu vou abrir aspas daqui a pouco, né? Expõe mesmo a sua implicação e abre aspas. Compromisso com a luta política e social contra o sistema desigual que explora as pessoas e as submetem às condições subhumanas de existência, ao passo que tenta a todo tempo enquadrá-las em um padrão, a fim de conter suas mobilizações de revolta e luta. Esse último parágrafo da introdução aí, né, já diz tudo para que vem aí a tese, né, com essa sua exposição desse compromisso. E aí também na introdução você apresenta de forma pertinente o trabalho realizado, explicitando os principais elementos constitutivos. Foco de investigação, objetivos geral e específicos, motivo da escolha da delimitação dos participantes, as questões principais, a contribuição do trabalho, referencial crítico, problematizador, em relação às concepções naturalizantes e individualizantes de juventude, escolarização, das desigualdades e pobreza. Informações sobre a pesquisa de campo, perspectiva de análise e também a composição da tese. Em relação ao referencial teórico, eu penso que aí na introdução também seria interessante você explicitar os autores, como você colocou lá na página 95, porque desses autores expostos lá na página 95, na introdução, o que você explicita Pato, né, principalmente, que a gente percebe bastante Pato presente aí, né, não é à toa, e também as fontes das categorias adolescência e juventude, que é Abramo, Bock e a nossa querida Tchequia. Mas lá na página 95 você faz, né, essa síntese também, né, de quais são os seus referenciais para a construção lá dessa, enfim, né, de toda a sua discussão. Vale ressaltar o interessante diálogo que estabelece entre a meritocracia e a medicalização anunciado na introdução, na página 17. Então, você bota os aspectos naturalizantes e individualizantes da medicalização que pautam e fundamentam a meritocracia. Então, acho que
esse elo, né, que acabou sendo construído nessa mudança mesmo lá da ideia, do desejo inicial e, né, veio a meritocracia podendo construir aí esse diálogo com a medicalização. Com relação às questões principais da pesquisa apresentada, acho que todas assim bem né, pertinentes. Agora, a primeira me chamou a atenção, que na verdade ficou mais como uma dúvida, né? Assim, que estou aqui compartilhando, que eu fiquei pensando se essa questão ela não estaria relacionada aos seus achados já da pesquisa. No caso, já era algo que já estava assim, né, como uma possibilidade do que você iria encontrar, e aí, né, com esses achados, isso acabou ficando marcado, que inclusive coloca aí o vencer na vida e tal, né, essa ideia desses fatores que tornam o mérito e o esforço pessoal, né? Que fatores são esses, né? Mesmo dentro dessa questão da desigualdade e tal. Então, ela é uma questão que se relaciona mesmo com seu foco, é extremamente relevante, mas parece que ela tem outro lugar que não é necessariamente uma questão que vai orientar o trabalho assim de pesquisa, né? Porque assim viajando, né? Se sim ou não, enfim, dúvida. Bom, ainda em relação à introdução, destaco a pertinência do posicionamento de ser um trabalho acadêmico que se compromete com a ruptura da naturalização. Isso daí ganhou tudo para mim, né? Porque nesse sentido, esse seu compromisso é provocador e provocante, instigador e instigante, afinado com a transformação da sociedade. E, particularmente, tal posicionamento me afeta, pois, há algum tempo, desde o meu trabalho no doutorado, tenho me dedicado e tenho me inquietado com essa questão da naturalização. E, atualmente, eu tenho pensado essa naturalização como um veneno mesmo, né, que contamina, vai se alastrando, vai se impregnando, e esse veneno ele pode ser letal, né, enfim, né? Não só simbolicamente, mas literalmente. E esse veneno ele é produzido historicamente e vai se infiltrando de maneira intencional para a manutenção dessa dita ordem estabelecida. Então, a tese de Ariane se coloca como um possível antídoto para o veneno da naturalização. E aí isso, né, assim, eita, vamos usar esse antídoto, e aí tem que ir mesmo, né, para fora, enfim, né, os retornos na própria escola, mas a divulgação de todo o material, para que a gente possa utilizar, né, como esse antídoto. E aí, passando para o segundo capítulo, intitulado Juventude, Escolarização e Pobreza, discutindo a condição de ser aluno jovem sobre a lógica medicalizante, ele, né, está assim, bem fundamentado, com o destaque de aspectos bem pertinentes para reflexão sobre o entrecruzamento, juventude, escolarização e pobreza. E, além disso, com os atravessamentos de marcadores sociais da exclusão, a partir da abordagem crítica à naturalização dos fenômenos e a captura medicalizante de modos de existência de adolescentes e jovens dentro e fora da escola. Em relação à delimitação da faixa etária relativa à adolescência e juventude, utilizada na página 25, destaco a importância de ter situado qual a sustentação do entendimento da classificação dos períodos etários considerados, já que existem posições diferentes sobre esse aspecto e demais questões referentes à complexidade dessas categorias, que são construções sociais, culturais e históricas. São várias as classificações realizadas ao longo da história a partir de diferentes perspectivas, que demonstra o caráter dinâmico e de transformação da constituição humana, que é intransponível, incompatível e é irredutível a classificações e padronizações.
Também destaco a importância de ter explicitado a decisão por diferenciar os conceitos com base no período etário, considerando a diferenciação dos discursos e cobranças que recaem sobre adolescentes e jovens. Na página 25 você faz isso. Discursos de onde? Né? De uma sociedade concreta, cultural e historicamente construída, no nosso caso, de uma sociedade escolarizada e medicalizada, desigual e opressora. Eu faço esse destaque no sentido do cuidado com as nossas próprias contradições diante da realidade, para não cair na adesão à padronização, que é a própria negação das diferenças, da riqueza e imprevisibilidade do humano. Assim emergiu a questão: a delimitação em faixa etária não corre o risco de certa adesão à concepção naturalizada que oculta, nega e dissimula as múltiplas determinações? E aí, qual o sentido da classificação para os participantes da pesquisa? Como elas se percebiam? Adolescentes, jovens, né? Independente da classificação da faixa etária. As vivências e percepções podem extrapolar a classificação de período etário historicamente produzida. Penso que na página 37, lá mais para frente, a exposição da concepção em relação aos conceitos de adolescência e juventude adotados na pesquisa se colocou para mim de forma mais pertinente e expressa de maneira qualificada a discussão vinculada à crítica à naturalização dessas categorias sociais e históricas. Atentar-se para, como colocado por você mesma na página 26, abre aspas, desconsideração das vicissitudes e peculiaridades pertencentes às experiências e à visão social, fecha aspas. Então, também necessário na diferenciação dos períodos, na conceituação das categorias adolescência e juventude. Confesso o meu incômodo com a classificação da fonte referenciada. Eu fiquei intrigada com essa questão pela própria discussão realizada, principalmente que quando lá numa nota de rodapé, né, que você faz referência lá à autora, como ela classifica. E aí, quando eu cheguei na página 37 e 38, o alívio, né, ao chegar nessas páginas, que é onde você explicita a materialidade e a multiplicidade da condição de juventude. E a faixa etária também está aí presente nisso. E, enfim, realmente, ai, que delícia chegar lá. Ainda na página 38, na citação da própria autora, que foi utilizada, né, para a classificação, na própria citação dessa autora, há um alerta para a necessidade de relativizar os períodos etários, né? Enfim, então eu fiquei assim bem confortada ao chegar nas páginas 37 e 38, mas confesso, no primeiro momento, a leitura nessa questão da classificação, enfim, inquietou. Porque atribuir uma classificação implica uma decisão delicada e complexa diante da crítica à naturalização. Então, nesse sentido, foi fundamental você fazer a exposição da decisão, né, que da questão dos discursos que são diferentes, né, em relação e as exigências em relação aos jovens e tal, e também o referencial que foi utilizado, além de ter destacado a existência de outras referências. Ainda no segundo capítulo, importante as demarcações feitas das diferenças de discursos e práticas, viu atravessamento de raça e classe ao expor as caracterizações atribuídas aos adolescentes e jovens em ditos manuais de desenvolvimento e ou teorias com viés naturalizante. Outra observação em relação a esse capítulo é que o termo ideologia ele vai aparecer em diferentes momentos, já nesse capítulo 2, né? Mas você acaba explorando a conceituação dessa categoria lá no capítulo seguinte, na página 71. Mas aqui no capítulo 2 você já em vários momentos você já, né, faz referência à ideologia. E aí eu acho que foi importante, né, ao chegar no terceiro capítulo, você ter realmente
explorado essa categoria em termos de conceituação e tal, então isso foi fundamental chegar lá. E aí o terceiro capítulo, meritocracia e capitalismo, a lógica neoliberal, atravessando percepções práticas e perspectivas sobre escolarização, trabalho e futuro, apresenta boa argumentação e articulação pertinente entre as categorias que foram apresentadas e discutidas. No desenvolvimento do texto, constrói diálogos interessantes entre os autores referenciados, além de refletir criticamente sobre aspectos constitutivos e importantes para a realização da pesquisa de campo e análise. Na argumentação, busca demonstrar, através do mergulho na história, o caráter ideológico do discurso do mérito e esforço pessoal ou individual, que captura os próprios adolescentes e jovens pelo viés da ocultação e dissimulação da realidade social e histórica. Tal captura supostamente se justifica através das concepções naturalizadas e naturalizantes dos fenômenos humanos e das instituições sociais, por exemplo, a escola e a própria sociedade, né? Vinculadas às leituras, interpretações, discursos, práticas individualizantes e universalizantes, que impõem padronizações instituídas e legitimadas como dominantes, que estão a serviço da manutenção e perpetuação da dita ordem social estabelecida, da desigualdade, da opressão e exploração de diferentes modos de existência e resistência. Por essa perspectiva que você constrói nesse capítulo, que você escolhe, você, para a construção da crítica a essas concepções, leituras, interpretações, discursos e práticas, você foi à raiz do problema. Buscou situar o conhecimento em relação às categorias produzidas histórica e socialmente, que são discutidas na tese, e particularmente sua categoria principal, a meritocracia. E isso é um mérito né, de vocês, né, tanto de Nani quanto de Lígia como sua orientadora, e realmente esse capítulo está assim, um primor, né, exatamente por esse cuidado, essa discussão qualificada de ir à raiz, né? De situar esse conhecimento, de fazer a problematização, de construir a crítica como ela tem que ser. Né? Bom, e aí os 2 capítulos de fundamentação teórica, eles foram produzidos de forma pertinente para a sustentação do trabalho, então eles estão bem amarrados para o que vem aí pela frente. O 4º capítulo, Caminhos Percorridos na Pesquisa, Aspectos Teóricos e Metodológicos, é um capítulo que você dedica bastante espaço, né, na tese. Ele ficou extenso exatamente pelo próprio cuidado em apresentar as informações e os detalhes sobre o percurso de realização da pesquisa. Ele ficou bastante rico. E aí, nesse capítulo, eu ressalto a importância da colocação de que a pesquisa qualitativa é movimento, isso na página 92, e que o trabalho de campo é vivo e dinâmico, na página 108. E aí também na página 111 você diz: pesquisa qualitativa é viva e dinâmica. E a pesquisa sua é um grande exemplo disso, né? A pesquisa em movimento, vivo e dinâmico. Logo nos elementos pré-textuais, na apresentação incluída, você nos presenteia com a sua abertura e disponibilidade em narrar sua trajetória, dando ênfase às transformações vivenciadas e realizadas no percurso da pesquisa do doutorado. Ressalto essa importância, pois o movimento da pesquisa é como uma viagem viva e dinâmica. Sonhamos, planejamos, organizamos, escolhemos e arrumamos nossas bagagens. E em relação à bagagem, ainda consideramos o tamanho, o peso, a forma, a textura, até a cor, né, das bagagens a gente também vai considerando, né? Decidimos roteiros, o que vamos levar, quais ferramentas, acessórios, materiais essenciais, etc. Mas é só na aventura da viagem que teremos a oportunidade de usar ou não usar, abandonar, tirar, incluir, manter, modificar o que veio em nossa bagagem.
E o que vem na nossa bagagem é material e imaterial também, né? E é certamente durante e após a viagem, né, que essa bagagem já não é mais a mesma, né? Tanto no durante quanto após. Nossa bagagem se transforma no movimento da nossa viagem, nos caminhos e atalhos que percorremos, nas escolhas e decisões, diante dos desafios, diante do imprevisível, do desconhecido, dos cuidados com o clima-tempo, com as pedras e os buracos que são encontrados também, né, nos caminhos, enfim, dos contatos com as pessoas no caminho, parceiros de viagem, outros viajantes, estrangeiros, os nativos dos lugares que vamos, né, visitando. E com as emoções, sensações, percepções, pensamentos, reflexões. Então, nossa bagagem é transformada o tempo inteiro. E na nossa viagem também fazemos diferentes registros. Alguns compartilhamos, outros são só nossos, de nossas memórias. E certamente o quanto está aí, né? Vivo em você, como você já colocou aqui hoje, né? Nesse nosso encontro. Então, na e com a aventura da viagem de pesquisar, afetamos e somos afetados. A pesquisa enraizada no tempo, no espaço e na cultura, na realidade concreta, com suas contradições e múltiplas determinações. E o seu trabalho demonstra isso. E na bagagem dessa viagem não pode faltar a abertura e disponibilidade da viajante, o que teve de sobra com a Ariane, que assumiu o desafio do como colocado por ela, abre aspas, na página 92, está próxima aos jovens estudantes a partir da escuta, do convívio e do diálogo, fecha aspas. Para mim, esses são elementos basilares dos encontros, o olhar, a escuta e o diálogo, né, para essa tessitura da teia de relações com as participantes, os participantes da pesquisa, o que é um grande desafio para tantos participantes quanto também quem está no lugar da pesquisa. Outro detalhe interessante que demonstra a seriedade da pesquisadora Ariane e fidelidade com o trabalho de campo foi a inclusão da nota de rodapé número 10, na página 98, na qual explicita a ausência no questionário aplicado para a seleção dos participantes da pergunta sobre a autoafirmação étnico-racial. A ausência que você coloca como um erro, mas que aqui eu considero que é a fidelidade com o campo, né? E a sua tese, ela é fiel a isso, né? Bom, então nesse capítulo da metodologia, na seção dedicada aos participantes, especificamente no momento em que lista os nomes dos participantes, eu fiquei sentindo a falta da informação de como foi a atribuição, a escolha dos nomes. Quem escolheu, já que foi evitada a identificação dos estudantes e da escola para garantir o sigilo, como você expôs nos aspectos éticos na página 93. Agora, essa informação aparece depois, lá na página 121. Aí que você bota, né? A pessoa seria representada por um codinome, esse codinome é escolhido por eles. Mas confesso, quando você botou lá na lista, eu falei, e aí, esses nomes vieram da onde? E aí eu encontrei a resposta lá depois. Na página 104, com relação aos critérios de escolha estabelecidos para a seleção dos estudantes, com destaque para a trajetória escolar, além do que foi explicitado de que algumas respostas instigavam o interesse do aprofundamento, qual a relação com o foco da pesquisa e seus objetivos? Fiquei aqui, né, pensando nisso. Especialmente os critérios colocados como fundamentais, que aí você destacou: trajetória escolar de fracasso, evasão, situações de desrespeito e mal-estar na escola. Aí eu fiquei pensando, foram fundamentais por considerar que haveria algum impacto relativo aos resultados da pesquisa, e aí por isso, né, selecionou, teve ligação com alguma, né, assim, ideia do que você iria encontrar
a respeito dessa relação, da relação, né, entre meritocracia e projeção de futuro, essas questões emergiram, que para mim, né, porque na página 106 até você pondera a questão do possível estigma do nono ano B, devido ao perfil de muitos alunos com histórico de fracasso escolar e multirepetentes. Mas aqui você, né, ressalta que esses foram aspectos fundamentais para a definição. E aí, uma observação também em relação ao quadro 3, que é o perfil geral das turmas de nono ano A e B por reprovação. Isso está na página 106. Por que eu faço essa observação? Porque logo quando você vê o quadro, né, como tem lá o número mesmo, né, em relação à quantidade, eu fiquei pensando que se não seria interessante colocar o percentual na coluna da resposta sim. Por quê? Porque quando a gente vê logo o nono A, 17. O nono B, 13. Aí, opa, então o nono A tem mais reprovação do que o nono B. Mas aí você olha o total, né? Essa coisa do leigo, quando você vai olhar o total, eu fiz a continha do percentual. Opa, aí eu quero ver. Eu quero identificar, né? Porque realmente você vai fazer toda a discussão. O nono B tem uma maior, né? E aí no percentual isso fica evidente, que o nono A é 53,12%. E o nono B é 81,25%. Então, isso aí já, né, dá esse impacto, porque na hora você tem que pensar aquele número com o total da sala. Então, só, bom, detalhe, né, mais para poder perceber aquilo que você estava lá, enfim, discutindo. Bom, e aí passando para os capítulos, o meu tempo tá bonzinho aí, Lil? Pronto, mas já estou caminhando. Passando para os capítulos dos resultados, né? Então, no quinto capítulo, meritocracia e naturalização das desigualdades, o mito do esforço pessoal. Como é? Já tem 30? Já estou quase. 2 folhinhas. Eu vou parar de comentar. O mito do esforço pessoal na relação entre escolarização, trabalho e futuro apresenta Todo mundo resultados. estourou uns 10 minutinhos, então você tem esse chorinho aí também. Ah, tá bom. Apresenta resultados da pesquisa com a exposição de narrativas dos participantes, discutindo-os a partir do diálogo com os referenciais teóricos e as reflexões elaboradas de maneira articulada com os capítulos de fundamentação teórica. Isso, né, tá lindo. Na análise dos resultados, faz considerações pertinentes para a reflexão crítica sobre os discursos ideológicos do mérito e esforço pessoal, pautados na naturalização do indivíduo e da sociedade escolarizada e medicalizada, atentando-se aos objetivos da pesquisa delineados. Aí isso foi uma coisa que chamou a atenção de Fê, e aí para mim também. Acompanhando o material de campo e as reflexões realizadas, surgiu a seguinte curiosidade: o sentimento de resignação, que aparece na página 137, 157, percebido na análise do campo, teria alguma conotação também religiosa, vinculada, por exemplo, às palavras fé e Deus, que apareceram em alguns exemplos de narrativas, e você já respondeu isso, né, para a Fê aqui hoje, como foi que essas palavras foram aparecendo, fé em Deus. Mas, né, como aparece também a discussão, né, e esse desenvolvimento dessa palavra resignação, isso está muito presente, né? Enfim, aí isso acabou aparecendo como uma curiosidade. No sexto capítulo, entre o sonho e a vida normal, a busca de possíveis na projeção de futuro e a centralidade da vida no trabalho, confesso, provocou sensações diferentes. Desesperador e mobilizador. Pensar nos resultados relacionados à projeção dos participantes da pesquisa foi assim, eu até me arrepiei agora. De encher os olhos de lágrimas, de fazer chorar, de respirar fundo para tomar fôlego e seguir. Desesperador, pois o sentido da expressão vida normal, captado por você, é como uma rasteira.
A vida, aí, né, você está lá na página 167. A vida normal é a exteriorização da naturalização da realidade social. Realidade de uma sociedade desigual. Normal via a imposição de padrões legitimados como dominantes na sociedade de classes. No final, é cada um no seu quadrado. Se esforçar para ter merecimento de se manter na mesma posição de explorado e oprimido. No incerto da vida, o futuro já esculpido previamente, modelado na fabricação de destinos pré-estabelecidos para a manutenção do sistema da ordem social. Mas é também um capítulo mobilizador, pois nos leva a questionar como transformar essa situação, como enfrentar o suposto normal, essa vida normal, esse trabalho normal, diante do sistema que ideologicamente se infiltra de maneira dissimulada em nossas vidas. E quem tem o privilégio de poder rebelar-se, de revoltar-se em um país marcado, por exemplo, pelo racismo estrutural, como você coloca, né? A quem cabe questionar o sistema, lá na página 186. Bom, a denúncia e o anúncio aqui presentes nos mobiliza para o esperançado nosso patrono da educação, Paulo Freire, que sábado 19, né, foi data de aniversário de nascimento e ele completaria esse ano 99 anos. E ele diz assim, nas primeiras palavras em Pedagogia da Esperança: a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. E é por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim espera vã. Onde há opressão, há resistência. E seguimos e seguiremos na luta coletiva para a ruptura desse rolo compressor, esmagador, silenciador, aprisionador e exterminador de parte da população em função de suas diferenças em relação ao padrão dominante. Eis uma das contribuições do trabalho de Ariane. E aí, na página 184, eu penso que, não sei, eu fiquei achando que poderia ter sido, ocorreu alguma coisa estranha, porque aparece a expressão ética capitalismo. Aí eu pergunto, existe ética no capital? Não, não há ética no capital. Talvez tenha ocorrido uma troca de palavras. A palavra lógica foi trocada por ética. Então, a lógica do capital, porque no capital não há ética. E isso, né, diante de toda a crítica construída no texto, eu acho que isso vale a pena rever. Tira essa palavra ética, porque no capital não tem. No capítulo 7, Racismo e Meritocracia, discutindo os aspectos do privilégio de raça e classe no questionamento crítico ao sistema, desvela, esse capítulo, né, desvela a cooptação da meritocracia, a qual perversamente inculcada não dá alternativa, sendo ela, em muitas situações, o que, como você expressa na página 188, possibilita a vida e o não sucumbir para muitas pessoas que são violentadas e sofrem as consequências das políticas de morte que têm endereço certo. São endereçadas pela via dos marcadores sociais da exclusão, particularmente raça, classe e gênero. Em consonância com a proposta de Ariane nas considerações finais, na página 214, de abrir o debate e o diálogo, em vez de fazer conclusões e fechamento, levanto duas questões a respeito do impacto da vivência do doutorado na visão de mundo e projeção de futuro da pesquisadora autora da tese, especialmente no lugar de privilégio que assume ocupar. Então, qual o impacto da realização desse estudo, especialmente do trabalho de campo, para a sua formação, atuação profissional e militância? Qual foi a grande contribuição proporcionada pelo campo para a produção da tese? Acho que essas duas perguntas dialogam, né, tanto com a pergunta de Ana, quanto também com a pergunta de Denise. E aí, então, por fim, eu trago um trecho da música Desordem, dos Titãs. Num país pobre e miserável, e ainda pode se encontrar
quem acredite no futuro, quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem. É seu dever manter a ordem? É seu dever de cidadão? Mas o que é criar desordem? Quem é que diz o que é ou não? Que sua tese, seus escritos transformados, como você disse, em estratégias de reflexão e debate, além de furos que você disse, né, no último parágrafo, faça brocas, que aqui a gente em Salvador, né, usa broca, faça brocas na hegemonia do próprio sistema. Brocas que provoquem rupturas. Parabéns.